muitas atividades assim festivas, em épocas diferentes, né? E naquela época havia, eu sinto, um entrosamento muito grande entre os professores da escola, os alunos. Lógico que não eram todos, em todo grupo há exceções, há aqueles que participam menos, né? Mas os alunos, um bom número ajudava, os professores, a maior parte dos professores trabalhava com muito carinho, os inspetores de alunos, os serventes, a direção, todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo punha a mão na massa daquele bolo para sair aquela festa, né? Então, assim saíam desfiles, né? Desfiles maravilhosos, com muita gente enfeitada, com muito carro alegórico, né? Então era realmente um tempo muito diferente. E parece que havia um pouquinho mais de dinheiro para a gente poder gastar em enfeites, em coisas dessa natureza. E o aluno tinha gosto em desfilar junto com a sua escola pelas ruas da cidade. O aluno usava um uniforme, ele tinha orgulho do seu uniforme, ele cuidava do seu uniforme, né? Era uma outra visão de mundo, era uma outra maneira como o aluno se colocava diante da escola, porque ele respeitava mais a escola, ele sabia que aquela escola era a única para ele, né? Ele se colocava mais respeitosamente diante do professor, né? Não que ele ficasse lá embaixo, mas era um tratamento mais respeitoso aquele que o aluno dedicava aos professores, à direção, a todos aqueles que tivessem uma autoridade. Infelizmente, hoje parece que os alunos não respeitam muito as autoridades, né? Essa história de todo mundo levar a vida muito à vontade, parece que vai deixando de lado aquele princípio hierárquico, né? Então, a gente sente falta disso, porque a gente vê o reflexo depois fora da escola, né? Na sociedade. Vocês me pediram para falar de como era, né, o comportamento dos alunos, por isso que eu falo em eles serem mais responsáveis, em se orgulharem do uniforme, em se orgulharem de fazer parte das equipes de trabalho da escola, né? Como professora, já em tempos mais próximos, eu passei por uma experiência muito interessante, porque eu lecionava bastante à noite. Eu lecionei na primeira turma de ginásio noturno, no Mojimirim, no Monsenhor. E, aliás, nessa época, o Ulisses, como já dentista formado, ele também deu algumas aulas, lecionou biologia durante algum tempo, e nós trabalhávamos então com o ginásio noturno e com alunos do magistério, como vocês, eu tive a oportunidade de fazer um jornal estudantil. Então, os alunos sentiam que havia necessidade de um jornal, um veículo, no qual eles expressassem, né, a sua visão de mundo, no qual eles colocassem o seu pensamento, a sua ideia. Então surgiu um grupo do magistério noturno, para os quais eu dava aula de português, e esses alunos resolveram fundar um jornal chamado O Coruja. Ele tinha esse nome porque era trabalhado pelos alunos do curso noturno, né? E esses alunos, o interessante desse trabalho, que eu acho, é que ele não se resumia à escola, que a gente juntava todo o material com os alunos na escola. Mas o trabalho de correção, de seleção, todo o preparo do jornal
eu fazia com os alunos responsáveis na minha casa, depois das 11 horas da noite, quando terminava a última aula do período noturno. Então, às vezes a gente ficava das 11h30 até 1h, 2 da manhã, para poder preparar o jornal. Isso durante dias e dias até que a edição do jornal ficasse pronta e pudesse ir para a gráfica para ser impressa, né? Entre esses alunos vocês estão, a aluna, que era a única mulher da equipe, está no Monsenhora hoje, é a professora Lúcia Salvato. Ela era um dos elementos do magistério que fez parte do Coruja. Havia o Mauro de Campos Adorno Filho, que é o atual diretor do Impacto, é dono do Impacto, né? Ele sempre gostou de mexer com o jornal. E o Pedro Pila e o Arnaldo Messias eram 4 alunos que faziam conosco o jornal. Foi uma fase muito bonita essa do jornal. Foi uma fase durante a qual houve um movimento muito grande para que a banda marcial da escola fosse formada. Então formou-se uma banda marcial. Então os desfiles eram lindíssimos, né? E a cidade se exilhava, né? Em torno dessas atividades. Todo mundo ficava muito entusiasmado com o que se fazia ali. Isso para falar, assim, num aspecto daquilo que me vem no momento. Eu teria muito mais coisas para falar, né? Sem contar, por exemplo, da alegria que a gente sentia, gente, quando num começo de ano, você abria o jornal e lia, fulano, ex-aluno do Monsenhora, entraram na faculdade tal e tal, sem vestibular, né? Então aí a gente sentia aquele prazer, aquele orgulho, aquela satisfação. Às vezes nem tinha sido aluno da gente, mas era aluno da escola onde a gente trabalhava, né? Era aluno de colega da gente, de amigo da gente. Então, a parte intelectual do Monsenhora sempre foi uma parte muito bem cuidada. Nós sempre tivemos professores de muita categoria, nós sempre tivemos gente muito boa lá dentro, né? E isso fez o nome do ponto de vista da parte intelectual. Agora, do ponto de vista de entrosamento, de escola com comunidade, né? Também nós tivemos excelentes pessoas que formavam esse grupo, que dava o ânimo, né, a todas as atividades diferentes. Que a gente trabalhava dentro e fora da classe, né, e sempre com esse carinho, com esse amor, que é um amor que, no meu caso, eu trouxe lá da minha infância, né? Então, eu estudei o meu ginásio, eu fiz no Colégio Imaculado, né? Meu curso de magistério também. Estudei só um aninho no Monsenhor, mas foi um ano maravilhoso na minha vida, né? Foi o ano de 54, foi o ano do 4º centenário da cidade de São Paulo. Muitas festas em São Paulo, essas festas tinham repercussão no interior. Nós temos que fazer trabalhos alusivos ao 4º centenário de São Paulo, estudar história. Então toda a escola se movimentou em torno desse objetivo, que era estudar São Paulo, né? São lembranças que a gente vai buscar longe, né? E traz para vocês, assim, falando um pouco dos tempos mais próximos, um pouco dos tempos mais remotos, né? Mas são lembranças muito queridas, muito doces, porque foi muito importante para Mojimirim e Monsenhor, né? E eu, recém-chegada na cidade, pequenininha, eu escutava aquilo, quer dizer, aquele entusiasmo dos meus pais, né? Meu irmão, que estudou na primeira turma também, meu irmão estudou também como Ulisses, fez todo o ginásio, todo o científico aí, né? Então, trazia para casa, né, aquela vivência. Eu me lembro que ele chegava, meu irmão gostava muito de cantar,
Então ele chegava cantando, né? E eu aprendi o que ele cantava, e lá estava eu, de repente, cantando um hino do Monsenhor Nora, né? E eu sabia, e há pouco tempo a gente desenterrou, porque ninguém mais conhecia o hino, né? Mas há pouco tempo a gente descobriu lá na escola a letra e a música, e o professor Geraldo reviveu, né, o hino do Monsenhor Nora, que foi composição da Dona Maria Conceição, né? Então essas coisas são coisas muito queridas pra gente. E eu me assusto um pouco quando eu falo em 50 anos de Monsenhor Nora, sabe? Porque, afinal de contas, isso significa que o tempo passou também para mim, né? Eu vi crescer, eu vi nascer, eu vi crescer, eu trabalhei com ele, e agora estou afastada, né? Aposentada, mas sempre procurando saber as coisas referentes da escola e tendo aquele prazer, né? Quando a gente tem a notícia de que algo de bom está acontecendo lá dentro, né? Os tempos mudaram muito. Os jovens de hoje, como eu disse, sofrem o problema da crise de autoridade, de desrespeito, né? Hoje em dia, talvez a necessidade seja muito grande. E como a escola para todo mundo, não se respeita mais uma escola porque ela é a única, né? Talvez ele fosse tão amado, tão respeitado porque era o único. Hoje em dia a escola para todo mundo, se não estudar aqui, vou estudar lá. Não sei, eu vejo a coisa assim, né? Pode ser que seja isso. Mas a verdade é que a posição do aluno naquele tempo, nos tempos em que eu era mais jovem, né, era muito diferente. Era uma atitude de respeito, uma atitude de admiração, né, e de vontade de imitar, de fazer igual, né. Os professores eram realmente ídolos, né. Então isso é muito importante. Dentro daquele entusiasmo, então, da primeira turma, havia gente muito engraçada, havia gente muito carrancuda, havia muitos alunos de Mogi Guaçu, que Mogi Guaçu também não tinha nada, né, nessa área. Zé Emidídio, Dirceu Marliotoni, Dorival Marliotoni, de Mogi Guaçu, os Carlinhos Orlando Chiarelli, daqui de Mogi, vou me lembrar aí do Dr. Tarcísio, hoje Dr. Tarcísio, Dr. Eloy, Melo do Prado, Carlos de Campos Adorno e muitos outros, éramos 40 e tantos. Mas a gente tinha muita militância na escola, né? A gente participava demais na escola. E na área esportiva, na área social, na área interna mesmo da escola, se colaborava muito com os problemas, para resolver os problemas da escola. O primeiro diretor, o professor Orfeu, era um homem muito entusiasta. Ele era uma pessoa dinâmica, demais dinâmica. Então, ele punha fogo na escola, ele agitava mesmo a gente. E nós tínhamos, então, nessa ocasião, um grêmio estudantil que levou o nome do interventor do Estado na época, Dr. Fernando Costa, que foi quem assinou o ato de criação do ginásio. Então o nosso grêmio estudantil era o Grêmio Estudantil Fernando Costa. E nós tínhamos sessões, reuniões de Grêmio Estudantil que eram pega entre verdadeiras reuniões políticas. Reuniões políticas. O tratamento era Vossa Excelência. Ninguém chamava o outro de você dentro da sala de reunião. Então era como hoje